seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Mais uma receitinha que nós vamos trazer aqui para vocês hoje, uma receitinha de reaproveitamento de alimentos, né? Que é isso que justamente a gente vem falando em alguns vídeos, como reaproveitar coisas, como evitar desperdícios na cozinha. Essa é uma das questões que eu luto bastante aqui na minha cozinha, porque eu acho que realmente o mundo está entrando num momento de alertas alimentícios aí, né, muito grandes para a maioria da população, muita gente passando dificuldades, né, esses alertas aí sendo dados no mundo todo. E a gente, enquanto cozinheiro, enquanto confeiteiro profissional, a gente tem obrigação de oferecer informação do que a gente sabe, do que a gente conhece e de como as pessoas podem realmente reaproveitar esses alimentos em casa, sem desperdício, fazer o seu melhor, entregar um melhor produto para o seu cliente ou para a sua família de uma forma econômica, ainda assim econômica, né? Hoje nós vamos falar especificamente de um produto que eu gosto muito, eu acho que ele é extremamente versátil para diversas ocasiões. É um produto que um produto da confeitaria que caiu em desuso um pouquinho aqui no Brasil, mas que ele tem origens antiquíssimas. Dizem que já os egípcios faziam esse tipo de sobremesa. É o pudim de pão, né? O pudim de pão, que é na verdade originário de uma mistura de pão embebida em leite, né, acrescida de outros sabores, que se torna um pudim. Então esse é o grande pai dos pudins, que foi inventado aí na época dos egípcios ainda, e tradicionalmente é uma sobremesa britânica, é uma sobremesa belga, é uma sobremesa ainda muito utilizada no sul dos Estados Unidos, né? E veio para o Brasil e óbvio, nós brasileiros sempre damos o nosso toque, sempre acrescentamos as nossas gostosuras, as coisas que a gente, que o nosso paladar fazem a sobremesa crescer, né? Nós somos teoricamente famosos aí em fazer os paladares serem alterados para melhor, né? No mundo da confeitaria. E é óbvio que na França também existe muito consumo de pudim de pão, e desde que o pudim de pão surgiu, a ideia é sempre a mesma, né? Que é esse reaproveitamento dos pães amanhecidos, dos pães que vão ficando lá no cantinho da cozinha, velhinhos dentro daquele saco, você não sabe o que fazer com ele. Já fez farinha de pão para empanar, você já fez torrada, você já fez tira-gosto para tomar com uma cervejinha e nada de acabar aqueles pães. Essa é uma boa alternativa para a gente conseguir acabar com os pães e trazer uma sobremesa diversificada para sua família ou para você vender, porque ela pode ser tanto vendida em pedacinhos, né, em potinhos aí com quadradinhos, quanto com um pouco mais de glamour, com caldas diversas, do jeito que você achar que o seu cliente vai aprovar. Os mais antigos gostam do pudim tradicional, que era aquele com passas, que não vai leite condensado, que vai aquela caldinha de caramelo tradicional. Mas os paladares, né, mais modernos, né, os gourmetizados, acabaram já transformando essa iguaria numa delícia super cheia de gostosuras, né? Com leite condensado, com pedaços de damasco, além das passas, com gotas de chocolate. No caso, o que a gente vai fazer hoje vai ser um pudim de pão de chocolate. Eu tenho essa questão muito em mim, assim, eu sou muito chocólatra, e meu filho, na verdade, também é. E todas as vezes que eu falo que eu vou fazer uma sobremesa, se não é de chocolate, ele já faz uma carinha feia. Então hoje eu vou trazer essa sobremesa para vocês, que é o pudim de pão de chocolate, saborosíssimo, com uma calda diferente também. Uma calda de caramelo toffee. Eu já venho ensinando caramelos para vocês, já venho falando sobre a importância dos caramelos. E quando a gente domina os caramelos, fica muito mais fácil a gente fazer uma variedade deles em qualquer doce que a gente vá oferecer, tanto para os nossos clientes quanto para a nossa família. Esse mesmo pudim também dá para você fazer uma variação de calda, que foi a calda que eu coloquei no meu vídeo do sorvetão 5 leites. Essa calda de chocolate, que é um caramelozinho de chocolate, também dá para ser feita nesse pudim.
tá? Então fica a seu critério. É um pudim que é assado conforme todos os pudins, assado em banho-maria, tranquilão, mais ou menos 1h20, por aí, 1h30, depende do tamanho do pudim que você tá fazendo, né? E eu vou mostrar aqui pra vocês agora todos os ingredientes e o passo a passo pra gente chegar aí nessa maravilha, tá bom? Fica comigo. Ah, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no canal, compartilha essa receita com quem você achar que precisa de uma forcinha para reaproveitar os alimentos. Curta as nossas redes sociais e tamo junto. Fica comigo. Então aqui, ó, pessoal, o que a gente tem, né? Primeira coisa, a gente coloca de molho, tá? Mais ou menos de 4 a 5 pães, mais ou menos meia hora em 1 litro de leite, tá? Então tá aqui, já faz mais de meia hora que tá aqui, tá embebidinho, ó, já quase não tem caldo, ele já virou uma massinha. A ideia é essa, porque é isso que vai ajudar os ovos a estruturar o nosso pudim, ok? Para essa massa, então, a gente vai usar aproximadamente meia xícara de chocolate. Aqui eu tenho um chocolate 70%, então você pode usar o chocolate que você quiser. Se quiser mais doce, usa achocolatado. Se quiser menos doce, usa o cacau ou 70%, tá? Porque nessa receita, atenção, não vai açúcar, vai somente uma lata, né, 395 gramas de leite condensado, ou uma caixinha, tá? Vai baunilha também, essência de baunilha ou extrato de baunilha. Aqui eu tenho uma pastinha que eu botei um pouquinho d'água, é uma colherinha de chá, que eu coloquei só pra dar uma liquidificada aqui nessa pastinha. Eu gosto muito, isso não vai na receita, tá, pessoal? Mas eu gosto muito de colocar uma pitada de canela, tá? Então eu pego aqui a minha colherinha pequenininha, ponho uma pitada de canela quando vai pro liquidificador, porque eu acho que ela ressalta o sabor do chocolate e dá um cheirinho de especiarias. Eu acho que esse pudim tem super a cara de especiarias. 4 ovos, tá? Já estão aqui sem geladeira, já deixei fora da geladeira tem mais de meia hora. Lembrando que todas as receitas que a gente vai fazer emulsificação de ovos, né? Seja bolo, seja pudim, o ideal é que esteja em temperatura ambiente, quase sem gelo. E para calda, eu não vou fazer muita calda, tá, pessoal? Até porque eu acho que quanto mais calda no pudim, depois fica mais difícil a gente virar, começa a derrubar tudo do prato. Eu vou fazer uma calda enxuta de aproximadamente 1 xícara de açúcar, tá? E 1 colher de sopa, ó, medida, nivelada, colher de sopa de manteiga ou margarina. Esse vai ser um caramelo toffee que a gente vai fazer ali agora na panela e depois vai jogar tudo isso aqui no liquidificador para fazer a nossa massinha e colocar no forno por aproximadamente 1h30, tá bom? Vamos lá? Então, minha gente, olha só. Temos aqui já o açúcar, que já vai começar a caramelizar. Por enquanto, eu deixo ele no fogo alto. Lembrando que os caramelos todos começam quase do mesmo jeito. Esse caramelo que eu tô fazendo é um caramelo seco. Eu tenho alguns vídeos que eu falo da diferença do caramelo seco pro caramelo molhado. O caramelo molhado é aquele que vai água, né? Então, ele já começa uma caldinha de água com açúcar. Esse não. Eu prefiro sempre fazer caramelo seco. Eu acho que a gente erra menos. A gente não precisa muito de termômetro, porque é visual. É mais visual do que medido, tá? Então, eu acho que quando a gente tem pouca experiência, esse caramelo aqui é o caramelo ideal pra gente começar a aprender sobre caramelos e não errar. E se errar, começa de novo, porque afinal a gente perdeu só açúcar, tá? Teve uma vez que eu perdi 4 caramelos, depois disso nunca mais eu perdi, porque a gente realmente tem que ficar atento. O caramelo, ele tem uma característica, né? Açúcar, ele tem uma tendência a se unir às moléculas de açúcar. Então, quando ela começa a se derreter, uma puxa a outra pro derretimento. Então, quanto mais açúcar você tiver para derreter, você põe uma parte. Aqui eu já coloquei tudo, mas você pode pôr uma parte. Depois, quando começar a derreter, você continua o resto, que aí vai mais rápido, tá? E aqui a gente já vai passar aqui pro próximo processo, que é o açúcar em derretimento.
E aqui, ó, o açúcar já começou a derreter, ó, tá vendo? Já começa a fazer umas pelotinhas e você não para mais de mexer. Diferente da caldinha do açúcar molhado, que você, da caldinha do derretimento molhado, que você não pode mexer. Aqui você deve mexer, tá? Então, abaixa um pouquinho o fogo seu, se você não tem muita experiência em caramelo, deixa no médio, pra não queimar. O caramelo, quando escurece demais, ele já dá um gosto de queimado, que aí não dá pra aproveitar, né, gente? A gente tem que ter padrão de qualidade. Então, a ideia é que fique um caramelo âmbar aqui, bem gostosão. Você pode também fazer esse processo direto na forma que você vai fazer o pudim, sem problema. Eu achei melhor fazer aqui pra mostrar a cor pra vocês, porque a minha forma de buraco, que eu vou fazer o pudim, ela é preta, porque ela é de teflon, então aí vocês não iam ver a cor do caramelo. Então, por isso eu achei melhor a gente fazer aqui e virar lá. Então, vendo a cor desse caramelo? Olha só. Começando a dourar. Começou a dourar, a gente começa a aumentar as mexidas pra ele justamente não queimar. Porque a gente não quer, na verdade, nesse pudim de pão aqui, uma quantidade de calda escorrendo e nem uma caldinha mole, né? Que fica desagradável você servir com uma calda muito aquosa. Então, a gente quer um caramelo toffee, que é mais consistente e que vai dar um pouco de cremosidade só no nosso pudim, ó. Já tá quase na cor, vou baixar mais o fogo ainda pra ele derreter. E quando a gente coloca a manteiga aqui, pessoal, se achar que o caramelo tá escurecendo muito, desliga o fogo e continua mexendo, porque ela vai dar uma fervida, uma subidinha. E aí tem a grande dica, né? Toda vez que você faz caramelo, se você quiser colocar um pouquinho de sal ou flor de sal, é bem legal isso, porque você consegue deixar ele menos doce e equilibrar o sabor. Então, aqui, ó, agora a gente já vai tirar nossa manteiga daqui. Fazer ela, olha só, dá uma fervidinha. E a gente já tem aqui, então, o caramelo top. Olha que delícia. Pode desligar o fogo. E nós já temos aqui o nosso caramelo toffee, que vai direto para nossa forma de caramelização do pudim. Se você fizer a mais, você pode guardar um pouco dessa calda, porque ela também pode ser colocada sobre sorvete, sobre o waffle, e é bem gostosa, né? Vou trazer a forma aqui, a gente vai colocar na forma, ainda quente. Por que que eu faço assim? Porque a forma vai estar mais fria, né? Automaticamente, o que que vai acontecer? Vai resfriar mais rápido o caramelo e eu vou poder usar rápido para terminar a minha receita do pudim. Olha só. Temos aqui um caramelo toffee, que vai caramelizar toda a nossa preparação. Quem quiser pode jogar aqui um pouquinho também, ó. Ele dá uma caramelizada no meio. Olha como ele desce todinho da panela, não tem perda quase nenhuma. E aí, tá quente a panela, certo? Aqui, porque o caramelo acabou de entrar. Então, a gente dá uma giradinha com a mão, óbvio, com luva. A gente dá uma giradinha nesse caramelo aqui, pra ele começar a pegar corpo e esfriar nas bordas. Olha só. E ele fica bem quente, viu, gente? Cuidado com o caramelo.
Caramelo deixa a forma, mesmo que estiver fria, deixa ela realmente quente. Então, isso aqui, ó, já tá queimando a minha luva. Pra vocês terem uma ideia da força do calor desse caramelo. Tá? Isso vai ser, então, o nosso caramelinho. Vou até puxar esse pra baixo. O nosso caramelinho que vai entrar na nossa receita do pudim de pão. Tá pronto e vamos bater. Então, aqui, ó, minha gente, vamos lá. Vamos colocar no liquidificador os 4 ovos. Ok. Aproveita toda a clarinha. Vamos colocar o leite condensado. Lembrando que ali o nosso pão já tá embebido em 1 litro de leite, tá? Então, isso vai dar estrutura pra massa nossa, junto com todo esse leite condensado aqui e os 4 ovos. É uma delícia pra tomar com café, gente, fim de tarde. É uma sobremesa que, teoricamente, dura bastante na nossa geladeira, porque tem uma durabilidade, às vezes, maior do que o pudim de leite. Porque o pudim de leite começa a ficar mais endurecido, menos cremoso, às vezes, na geladeira. Essa não. Esse praticamente se mantém aí pelo menos uma semana na geladeira, bem acondicionado, com quase a mesma consistência. E o pudim de pão, como ele já tem essa consistência mais firminha, né? A gente tem uma tendência até a gostar dele. Quanto mais firme ele fica, mais a gente gosta. Porque ele fica parecendo um dadinho de especiarias, né? Aqui eu já vou colocar também o chocolate para bater com toda essa mistura, a baunilha e aquela colherinha famosa que eu falei para vocês de canela, que eu gosto bastante. E eu acho que dá um tchan em todas as receitas. Eu não coloquei ali, gente, só foi uma coisa que eu vou colocar ainda, que é a flor de sal, tá? Aqui na forma caramelizada, eu vou colocar ainda a flor de sal na hora de virar o pudim, tá bom? E agora, aos poucos, ó, a gente vai tirando pedaços desse pão embebido, ó. Ele já virou praticamente aqui uma massinha, estão vendo? Sem açúcar, sem nada. Se você quiser fazer esse mesmo processo aqui, sem o leite integral, com leite desnatado, dá também. Com leite de amêndoas, dá também. Só que o meu liquidificador aqui, ele é meio pequeno. Então, eu acho que eu vou ter que bater em algumas etapas para que... Ui, tô fazendo sujeira. Para que eu consiga... Sujei tudo aqui. Para que eu consiga misturar tudo isso aqui. Porque senão meu liquidificador não vai comportar. Depois eu bato esse finalzinho aqui. Fiz uma sujeira aqui. Mas tudo bem. Vamos lá, vamos bater. Então, bora bater esse negócio aqui. E olha só, como eu falei pra vocês, realmente a mistura ficou grande, né? Eu vou dividir aqui, vou virar um pouco aqui pra eu continuar a bater
a mistura do restante que ficou lá na vasilha, tá? Gente, é só bater pra misturar, não precisa bater muito, ele não precisa ficar muito aerado, ele precisa só misturar, tá? Aqui ficou um pouco de chocolate, ó, tô dissolvendo, ele é só pra misturar mesmo. Se achar que ficou clarinho, quiser colocar um pouco mais de chocolate, não tem problema. Coloca mais chocolate que fica bem gostosão também, tá? Eu vou virar agora naquela outra forma que a gente já tinha começado a bater, para vocês verem a quantidade de massa que dá. Olha só isso. Olha o tamanho deste pudim. Pensa, que delícia. Provavelmente essa forma que eu reservei, né? Como isso aqui é um aproveitamento, que eu queria aproveitar os 5 pães que eu tinha, provavelmente essa forma que eu reservei, ela vai ser pequena. Mas como o pudim não cresce, né, a gente vai aproveitar a forma ao máximo. Então, eu vou tentar virar ali, se faltar, eu vou arrumar uma outra forma caramelizada para continuar o processo e aí vai dar um pouco mais do que essa forma que eu separei. Aí você pode colocar uma forma maior do que essa que eu separei, eu já vou te passar o tamanho dela. Então, olha só, pessoal, a calda que eu tinha aqui, na verdade era para ela ficar mais molinha e ela acabou ficando meio durinha. Então, o que que eu fiz? Eu voltei no fogo, coloquei mais uma xicrinha dessa de 1/4, só que olha, tem água aqui, tá vendo? Não coloquei inteira, tá? E aí a caldinha amoleceu, ó, o caramelo já ficou bonitão de novo. Coloquei mais uma colherzinha de café cheia de manteiga, desse tamanho aqui, tá? E um pouquinho mais de açúcar para derreter aqui, para aumentar a calda. Por que que eu fiz isso? Foi bom até acontecer. Eu fiz isso para crescer o caramelo, fazer ele aumentar e ficar na proporção de consistência que eu queria. Porque do jeito que ele tava, ele endureceu muito, não era essa a proposta. Então, agora eu vou colocar em 2 formas, porque olha o tamanho da minha massa, né? Então, eu vou colocar um pouco aqui, um pouco aqui. Teoricamente, vai me dar 2 pudins. Agora, eu tô achando que essa daqui vai ficar grande. Acho que eu vou colocar numa menor do que essa aqui. Eu vou colocar numa menor, que eu acho que ela vai ser a conta, tá? Aí, a gente vai dividir a massa e vai dar um pudim grandão e um meio pequenininho. Porque aqui, né, gente, o negócio é reaproveitar. Então, se a gente puder reaproveitar e fazer a receita crescer, tamo junto, né? Eu acredito que essa quantidade aqui, ela vai lotar muito essa forma. Então, eu vou fazer um menor também, ó. Vou virar aqui, deixa eu só virar aqui pra vocês conseguirem enxergar. Dá pra ver aqui? Dá. Eu vou virar um pouco dessa calda aqui, não muito. Lembrando que isso aqui tá quente, tá, gente? Cuidado com esse caramelo. Aí, a gente carameliza essa forminha pequena. Ó. Deixa ela bem forradinha. Tá vendo que a fluidez do caramelo já mudou? Ele tava lento, agora ele tá mais rápido quando eu giro. Então, isso me mostra se o caramelo tá no ponto, se não tá, se ele vai endurecer. E na hora de desenformar, sempre a gente tem que levar no bico do fogão, fazer o caramelo amolecer pra gente ter ele soltando da forma, né? Tá quente, viu, gente? Bem quente. Tudo quente. Lembrando que essa aqui, ó, eu levei ela agora há pouco no fogo de novo, porque o caramelo estava duro. Agora, olha a consistência desse caramelo. Olha isso. Ele já está mais frio e ele está, o que a gente chama de caramelo toffee. Então, aqui sim, né, com isso, a gente pode
Ó, dá uma envolvida no centro da forma. Essa minha forma, gente, ela é teflon, mas não precisa ser teflon, tá? Qualquer forma dá certo. Tanto é que eu peguei agora uma de alumínio para vocês entenderem que dá certo do mesmo jeito. E a gente vai virar a massinha no meio, sempre no meio. Deixa eu só dar uma mexida nessa massa, porque ela ficou paradinha. E aí os ingredientes pode ser que tenham se separado. Então, a gente mistura aqui. Parece líquido demais, né, pessoal? Mas não é. Quem não gostar de cheiro de ovo, teoricamente aqui a gente não tem mais, porque a gente usou a baunilha. Mas quem não gostar de nenhum cheiro de ovo, pode peneirar essa mistura aqui. E aí, já diminui um pouco mais o cheiro de ovo. Olha só, quando a gente faz isso aqui em cima e não direto na calda, a gente impede que a massa se unifique à calda. Um baita pudim, né? Vamos aqui agora. Outro pudim. Vamos completar aqui. Finito. Agora, o que a gente faz? A gente põe em banho-maria no forno, aproximadamente 1h30, 1h20. E tem gente que gosta de cobrir com papel alumínio, tem gente que não. Eu cubro no início, depois eu tiro e vocês vão ver a gente colocar no forno, tá bom? Então, só pra vocês entenderem aqui, ó, pessoal. Então, a gente tem as duas massas já de pudim. Quem quiser ela mais chocolatuda, põe mais chocolate, tá? Eu coloco sempre um paninho embaixo aqui da minha forma, dentro da forma, junto com a água, para evitar trepidação no forno quando a água ferve no banho-maria, tá? E coloco sempre água fria nos meus pudins e não quente. Por que que eu faço isso? Para fazer com que todo esse ovo que tá aqui dentro, ele faça a sua aglomeração junto ao mesmo tempo. Senão a gente faz uma camada grossa de ovo coagulado embaixo e depois o restante se separa da massa. Então, isso não é legal. Então, a gente faz sempre em água fria, para que daí o calor venha por completo em toda a massa de uma forma unificada e faça com que todo esse ovo faça essa coagulação junto ao mesmo tempo. Eu vou colocar agora um papel alumínio aqui e nós já vamos colocar no forno. Então, vamos lá, pessoal. Vamos colocar aqui no forno, pré-aquecido. Tá mais de 200 graus, mas a gente vai manter ele a 180 graus. Aqui a gente coloca numa outra assadeira. E leva pro forno. Então, a gente tem os dois aqui. E agora a gente coloca a água fria. Toda a extensão, espera ele ir pra lá, vai colocando. Espera o paninho absorver. Coloca. Com o papel alumínio, gente, eu acho, pra mim, o assamento do pudim é melhor, tá? Pois se eu perceber que precisa de mais água, eu acrescento mais água. Então, já baixamos aqui o termômetro para 150. Fechamos, 150. E vamos deixar o nosso pudim agora praticamente uns 90 minutos aqui para assar. Ele vai subir novamente a temperatura. Eu vou deixar aqui 175 graus, porque ele vai chegar a 180. E já já a gente volta para tirar o papel alumínio, ver a coloração de cima do pudim, ver se ele já tá bom ou se ainda fica mais um pouquinho. Combinado? E aqui, ó, minha gente, o pudim já saiu do forno, tá?
Uns 10 minutos antes de acabar o tempo, eu tirei o papel alumínio. Aqui tem o menorzinho. Ele parece que não deu certo, mas ó, ele tá firminho, tá? O pudim de pão, ele fica um pouco mais firme do que o pudim de leite condensado mesmo. E agora a gente espera esfriar. Eu deixei ele no forno ainda mais alguns minutos até ele abaixar, porque ele dá uma subidinha e depois abaixa, por isso ele fica enrugadinho assim, né? Isso é por conta do fermento do pão que faz esse efeito, depois ele abaixa. E aí agora a gente espera esfriar um pouquinho, coloca na geladeira pelo menos de 6 a 8 horas, pra gente ter aí nosso pudim de pão desenformado e amanhã eu volto pra mostrar aqui o resultado pra vocês. Oi pessoal, voltamos e vamos agora desenformar o nosso pudim de pão, que tá aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Ele tem uma cara de que não deu certo, né? Mas olha só, tá firminho, geladinho, durinho. Eu tenho algumas dicas pra falar pra vocês sobre ele, que eu acabei não falando no início da aula. Por exemplo, se vocês quiserem colocar algum licor, algum vinho na massa daquele pão embebido no leite, é a hora, tá? Dá pra colocar as passas ali também, ameixa preta, damasco picado, porque aí ao mesmo tempo que o líquido tá hidratando o pão, ele tá hidratando também as frutas secas, que são as ameixas, que são as passas, enfim. Quem gosta de um álcoolzinho, pode colocar ali um conhaque, pode colocar um licor, pode colocar o que achar bacana que dê gosto no seu pudim. Quem não quiser, deixa o pudim no tradicional mesmo, no gosto de pudim, mas eu advirto vocês que é muito gostoso colocar um vinho Marsala, colocar um Baileys, colocar um Cointreau, um licor frangélico, fica extremamente refinado e gourmetizado o seu pudim, tá? Então agora eu vou colocar o meu pudim no bico aqui do fogão para ele soltar a caldinha e nós vamos desenformar essa delícia e vocês vão acompanhar comigo. Então, ó, pessoal, vou ligar o fogo aqui, normal, tá? Bico de fogão mesmo, ligadinho. A gente coloca aqui o nosso pudim e deixa ele dar uma soltadinha por baixo. Afinal, nós fizemos um caramelo, né, aqui embaixo. E o caramelo tem que soltar todinho da forma, tá bom? Aí a gente vai soltar com uma faquinha aqui, virar no prato e já é. E vamos comer um pedaço juntos. E aqui, ó, pessoal, pra vocês verem que é realmente a minha cozinha, ó, a bagunça tá toda aqui. Eu tô com uma baguncinha aqui na minha frente, inclusive que a gente acabou de lavar e vai aparecer aqui pra vocês. E vocês vão ver a gente fazer o desenforme nesse prato aqui do nosso pudim, tá bom? Vamos passar a faquinha aqui, certo? Soltar todo o nosso pudim da borda. Ele tem que ficar, gente, dançando aqui dentro. Se ele não der uma dançadinha, ele não tá solto. Vamos ver se a gente consegue desenformar. Ele já ficou gelando mais de 24 horas, inclusive. Ó, eu tô dando uma soltadinha bem grande aqui, porque esse caramelo, às vezes ele dá uma grudadinha lá no fundo. Então, a gente solta, dá um cutuquinho nele, ó. Dá um cutuquinho por baixo, levanta ele um pouco. E a gente vai torcer junto pra soltar esse trem aqui. Bora lá? Eu tô colocando um prato que é exatamente a medida do pudim, porque teoricamente a gente não tem muita calda nesse pudim, tá bom? 1, 2 e... já é. Olha só. Que delícia. Pudim de pão, gente, não é muito alinhadinho mesmo, tá? O pudim de pão, ele tem uma característica de ser mais esfarelentinho mesmo. Mas olha que delícia. Vamos lá. Olha que delícia isso aqui. Que show. É um pudim de chocolate, lembrando que é um pudim de pão de chocolate, muito gostoso. E que vocês vão se deliciar aí com essa receita. Soltou super fácil, ó, não tem muita calda, porque pudim de pão realmente não tem muita calda. Se você gostar de mais calda, não tem problema. Você queima mais um caramelinho ali no açúcar, joga por cima pra servir e tá beleza. Fechou, tá bom? Então, esse é o pudim, eu vou servir agora e aí a gente vai se deliciar. E aí, ó, pessoal, eu dei mais uma esquentadinha na calda.
que ficou na forma. E aqui, ó, ops, vocês não estão vendo, né? E aqui ela vai indo pro pudim. Ó, caldinha toffee indo para o nosso super pudim. Ela pode ir pra dentro aqui, ó, que não tem problema. E quem gostar de mais calda, vai colocando. Ficou um pouquinho aqui. Não desperdicem nada. Se vocês forem vender um pudim desse, coloca na forma comum de venda, que é aquela forma da Galvanotec, de plástico. E procurem colocar essa calda extra num copinho, que daí o cliente joga na hora que desenformar, tá? E agora a gente vai servir este pudim. Então, agora vamos lá cortar um pedação desse pudim para vocês olharem por dentro como ele ficou e ficar com uma aguinha na boca, né? Senão não tem nem graça. Ó. Pensa nessa delícia aqui. A gente põe uma caldinha ainda aqui. Ó. Ó. E vamos comer juntos. Que é cozinha de todo dia, gente. Então tá funcionando ainda, ó. Tem gente aqui mexendo, batendo. Servido? Vamos lá. Secretária, né? Eu não sou uma pessoa que gosta de pudim. Por exemplo, pra eu comer um pudim de leite, é porque realmente não tem nada pra eu comer. Então eu não curto muito. Mas, e nem pudim de pão, tá? Mas esse com a massa de chocolate, eu vou mostrar até pra vocês aqui. Ele tá incrível. Quem quiser ele mais chocolatudo, uma calda de chocolate, também dá pra fazer. Olha só isso. Então é isso, gente, que eu tinha pra mostrar pra vocês. E a gente volta no próximo vídeo. Se você ainda não me segue, compartilha aqui com outra pessoa. Me segue, curte, aperta o sininho pra ser avisado de mais vídeos. E tamo junto. Curte a gente nas redes sociais. Beijo, fui!